não tem como a gente não falar desse jogo da quinta-feira, né? Não tem como. A gente está pilhado o tempo inteiro pensando nisso, né? E nisso a cabeça fica o tempo inteiro pensando nessa questão, principalmente do ataque. A gente vai falar, claro, do Oscar e do Lucas, mas, Van, a gente tem esse problema aí do ataque que está em crise, né? É uma má fase, falta de entrosamento no jogo contra o Santos, falta de competência também, muitas vezes, perdendo muitos gols na cara, e isso deixa o torcedor muito preocupado para um time que tem que fazer pelo menos 2 gols nessa quinta-feira. E aí a gente tem aqui o nosso quinteto de ataque, Tapia, Dineno, Rigoni, Ferreirinha e Luciano, são jogadores à disposição. Claro que tem o Luca também, mas a gente não colocou nessa arte porque ele não vem sendo utilizado, né? Eu, particularmente, gostaria muito que o Luca estivesse aí também e que seja usado para o segundo tempo, que ele tem a característica igual ou pelo menos semelhante à do Ferreirinha. É difícil falar, mas como que você imagina esse ataque para quinta, Van? Porque a gente ficou preocupado depois do jogo de domingo, falando, puta merda, cara, nenhum que entrou não resolveu a situação, né? Estamos sem esperanças ou dá para confiar que era só ânimo de um jogo que aparentemente não tinha a mesma importância? E assim, será uma coisa que preocupa, acho que nós, torcedores do São Paulo, é realmente porque a gente precisa fazer gols e a gente tá tendo muitas dificuldades, né? Os 2 jogos provaram muito isso, a gente teve muitos desfalques, estamos, né, contando com esses desfalques agora nesses jogos no ataque, que tanto de jogadores que acabaram se lesionando, jogadores, principalmente centroavantes, aquela referência na área, que é o Caleri, o Rian Francisco e o André Silva, que substituiu o Caleri muito bem, aliás, foi muito importante contra o Atlético Nacional, não só pelo gol, mas por todo o papel que ele teve durante a partida. O Rian Francisco, a gente esperava ver um pouco mais dele e tendo oportunidades, acabou se lesionando também. E também desfalques, que são desfalques mais permanentes, realmente, que foram jogadores que foram vendidos. Como, por exemplo, o Matheus Alves, que já é mais meio campo, mas também o Lucas Ferreira e o Henrique Carmo, né? Então, são jogadores que nós vamos acabar sentindo falta. Eu já estou sentindo falta desses atletas, sabe? Que eram boas válvulas de escape, principalmente pela correria, quebrar linhas, essa coisa toda, principalmente porque o Ferreira não entrou bem. Contra a LDU, eu achei que ele entrou bem, mas contra o Santos ele foi muito mal, começando como titular, assim como na partida anterior também, como titular, não foi muito legal ele ao lado do Luciano. Então isso me preocupa um pouco. Acredito que o Luciano é titular, acho que vai ser titular, não tem muito que acho que não tem muito que questionar, apesar que nos 2 últimos jogos ele perdeu muitos gols, espero que ele esteja guardando realmente para quinta-feira, e aí vai muito do psicológico do atleta e da comissão técnica em juntar tudo isso, que tipo, agora é seu momento, né, de fazer, mas as outras opções, que nem, por exemplo, temos Ferreira, Rigoni e Dinelli Tapa, eu sinceramente não sei o que o Crespo pensa, o Rigoni não convenceu até o momento, não fez grande... Não teve um grande momento ali contra o Botafogo, ele teve 2 boas chances quando ele entrou, uma que bateu na trave até e tudo mais, eu achei que ele entrou melhor do que até nesse jogo contra o Santos, mas assim, ainda não passa confiança. Da mesma maneira de Neno, que acho que também não tem passado confiança nos últimos jogos, já o Tapia, que foi desfalque contra o Santos, a gente tem colocado uma certa confiança nele, e eu acho que o Crespo gosta muito dele, né? O que ele passa, pelo menos, pelo jeito de utilizá-lo e tudo mais. Mas, assim, Senna, é o que me preocupa demais, assim. Eu acho que o São Paulo tem que fazer um jogo tão coletivo, de uma maneira que a gente, sei lá, tenha outras opções além do ataque. Eu sei que é desesperador falar isso, mas é meio que isso. É uma coisa que a gente vê no São Paulo até do Crespo, que são outros jogadores marcando gols, outros jogadores indo para o ataque. Não é o ideal? Nem sempre, mas também. Então vai muito do ponto de vista. Que a gente vê muitas vezes zagueiro armando o jogo, a gente vê muitas vezes o Ferrarese chegando no ataque, a gente pode contar, sei lá, com um gol de cabeça ali de um zagueiro, o Arboleda, que é um zagueiro artilheiro, ou a gente pode contar com um chute de fora da área do Bobadilha, ou sei lá, do Pablo Maia, quem entrar ali são jogadores que costumam fazer gols dessa maneira, mas porque realmente é algo que preocupa bastante. Eu acho que o São Paulo vai ser mais ofensivo, né? Só que vai ter que ser mais certeiro, porque a LDU, até como o Gabriel tem destacado nos últimos programas aqui, é um time que se permite ter muitas finalizações do adversário. Só que o adversário tem que ser certeiro, tem que aproveitar as oportunidades. Tudo bem que no último jogo deles, eles jogaram com um time praticamente todo reserva, com poucos titulares no Campeonato Equatoriano, mas sofreram 4 gols em casa. Então, eu acho que é uma coisa para a gente pensar e realmente se analisar.
Trazendo do fase de grupos da Libertadores, quando eles enfrentaram o Flamengo fez 0-0 lá e aqui ganhou de 2-0. Para nós, 2-0 seria suficiente para levarmos para os pênaltis. Então, se a gente conseguir esse cenário, já seria ok. Que acho que, aliás, adiantando, será o meu palpite para quinta-feira. Eu acho que a gente decide nos pênaltis. Então, mas enfim, eu acho que é uma coisa que o Crespo vai ter que analisar muito bem, pensando em todo o esquema também do meio para trás, para escalar esses dois atletas. Eu acho que a gente só vai pensar em um, né, ao lado do Luciano. Mas eu não colocaria o Ferreira, por exemplo. O Ferreirinha eu deixaria ele para o segundo tempo, que eu acho que ele entra melhor no segundo tempo, até porque o outro time também está mais cansado, essa coisa toda. Eu acho que ele é uma boa alternativa para isso. Então eu ficaria entre Tapia, Dineno e Rigori. Aí vou deixar para vocês opinarem. Não é fácil não, cara, porque a gente tá, assim, olhando performances recentes. Claro, não é só o ataque que tá responsável por fazer gol. Pode pintar um gol de zagueiro num cruzamento de escanteio, numa falta, sei lá, num bate-rebate ali. Mas a principal função é do ataque. E aí, Kaique, a gente teve esse jogo contra o Santos, que, claro, tem outro ânimo, tem outra mobilização, outra pegada, né? Mas o Luciano foi muito mal. O Ferreirinha perde um gol logo de cara e também erra muito. O Dineno, também não mostrou muita coisa. E aí o torcedor fica naquela de, cara, como é que a gente vai meter 2, 3 gols se esses caras não conseguiram fazer no Santos, né? Mas tem isso também, né? A motivação era outra, né? Não que não fosse importante o jogo, mas o foco total, eu acho que era quinta-feira, né, Kaique? E também contra adversários com característica totalmente diferente, né? O Santos estava tentando propor o jogo, o Santos viu que o São Paulo estava com um time alternativo e ele tinha a obrigação de propor o jogo, estava jogando em casa. A presença física do São Paulo aconteceu na Vila Belmiro. A cabeça do São Paulo já estava em quinta-feira no Morumbi pela Taça Libertadores. Então, a característica é totalmente diferente. Por isso eu vou repetir a minha escolha de ataque. Ferreirinha e Luciano. Acho que o Ferreirinha vai ser extremamente importante, por mais que ele aguente 60 minutos, 65 no máximo, estourando fisicamente. E isso não é porque ele sentiu dores no adutor recentemente, é porque o histórico do Ferreirinha entrega só isso mesmo de tempo ao São Paulo. Qual foi o jogo que o Ferreirinha entregou 90 minutos de alta intensidade? A gente não consegue encontrar. A gente lembra da coletiva que o Zubeldia deu, falando que o Ferreira ele consegue entregar no máximo 15 minutos do segundo tempo, começando desde que ele começa jogando. Então, eu acho que ele vai ser importante do tempo que tiver em campo, porque vai ser um time da LDU muito fechado, extremamente fechado, tentando fazer cera. Então, acho que para poder quebrar a linha de marcação do time da LDU, se dá para ter em campo 60 minutos do Ferreirinha, então aproveite 60 minutos do Ferreirinha para poder tentar quebrar a linha, essa jogada de 1 contra 1. Porque é o único jogador de São Paulo que tem esse 1 para 1. Então, eu aproveitaria o máximo de tempo possível do Ferreirinha, começando jogando, para poder colocar aquele calor, aquele abafa no time da LDU, e o Luciano para poder finalizar. Tentar se redimir, é jogo para o Luciano, é jogo para ele mostrar que ele é o cara decisivo de São Paulo, que eu acho que de fato ele é um cara decisivo, aparece nos momentos importantes, mas ele tem que provar isso, e tem que provar isso em Libertadores. Esse é o momento desses caras, esse é o momento desses jogadores que a torcida confia. O momento deles aparecerem, o momento da bola cair no pé do Luciano e ele guardar. Então a minha dupla de ataque seria o Ferreirinha pelo poder do 1 contra 1 e o Luciano pelo poder de finalização.